Bom dia, senhores. Eu vou aproveitar todos os esclarecimentos que o senhor Abner já fez e vou tentar fazer, então, uma apresentação que traga para vocês uma visão diferente em cima de tudo isso que ele já trouxe, o que está no código. E a ideia, basicamente, é tentar fazer vocês ou se irritarem ou pensarem diferentes sobre várias questões que eu parto do pressuposto que vocês já sabem ou deveriam saber. Se vocês estiverem muito irritados, aí vocês podem interromper imediatamente e falar assim: professor, que absurdo é esse? Não tem problema nenhum. Faz parte do jogo. Se ninguém se irritar até o fim da manhã, eu vou ficar frustrado. Com exceção dos 2 juízes infiltrados, porque era para só ter advogado na sala. Então os juízes infiltrados não podem se frustrar tanto. Não era para ele estar sabendo dessas coisas. Pediram para nós falarmos sobre fundamentação, precedentes, embargos e declaração. Eu vou tentar, então, trazer novas luzes sobre essa discussão e evitei trazer cobrinhas e equações para vocês. O pessoal da análise do cômputo direito adora uma equação e umas cobrinhas. Não trouxe, mas passei para vocês uns 10 artigos, que se vocês tiverem interesse, sobre os mais variados temas possíveis que tem relação com isso daqui. Primeiro, e vem comigo, tenham paciência, vocês vão entender onde eu quero chegar. Tem um lugar que eu quero chegar. Bem prático, inclusive, dado que eu sou advogado. Primeiro, qual é a função social do judiciário? O professor Abner estava dizendo que alguns juízes se recusam a seguir os tribunais superiores e que acham que isso é livre convicção. Eu pareço assim super novo, mas eu sou bem velho. E como uma pessoa bem velha, eu sou bem conservador. E a minha resposta é a seguinte: livre convicção do juiz é sobre os fatos. O juiz não tem livre convicção para não seguir a lei. É muito importante deixar isso bem claro. Livre convicção de juiz é sobre fatos. Está aprovado ou não está aprovado. Sobre lei, não existe livre convicção. Existe Estado Democrático de Direito. Guarda isso, porque agora eu vou relativizar. Ok? Esse é o pressuposto geral. Agora eu vou mostrar que não é tão fácil assim. Bem, primeiro, para que serve o judiciário? O judiciário é esse órgão público que presta um serviço público como outro órgão público qualquer. Qual o serviço público? Serviço público adjudicatório. Se você pensar do ponto de vista mais amplo possível, o que nós temos? A sociedade faz negociações entre cidadãos e negociações entre grupos políticos. Como é que a gente chama negociações entre cidadãos? Contratos. Como é que a gente chama negociações entre grupos políticos? Leis. É isso que a gente faz. Isso é essencial para a estruturação de qualquer sociedade, em qualquer momento, no tempo e no espaço. Não é à toa que os babilônicos, 5.000 anos atrás, tinham contratos e leis, os chineses tinham contratos e leis, os indianos, 3.000 anos atrás, tinham contratos e leis, os romanos e assim sucessivamente. Se você for olhar qualquer civilização minimamente evoluída que ultrapassou o nível de tribo, eles têm direito, eles têm contrato, eles têm lei. Por quê? Porque não dá para viver em sociedades grandes e complexas sem esses instrumentos. Muito bem, qual o problema disso aqui? O problema disso aqui é que eu preciso de um intérprete independente quando o contrato ou a lei são ambíguos, quando eles são omissos ou quando a outra parte não quer seguir. Eu tenho um problema. Qual foi a tecnologia que todos os povos inventaram para resolver este problema? Eu digo todos que ultrapassaram o nível tribo inventaram a mesma tecnologia. Judiciário. Se vocês olharem, Código de Hammurabi, Babilônia, Arcádia, eles têm juízes selecionados pelo rei, junto com o escriba, fazem sentenças escritas e você encontra as sentenças até hoje. Então, se vocês acham que essas discussões nossas são modernas, eu vou dizer para vocês que vocês estão uns 3.000 anos atrasados. Mas é só para mostrar para vocês como isto é algo da essência da organização de vida em sociedade. Porque isso aqui não é uma invenção do capitalismo burguês do século XXI para submeter as classes. Isso é como as sociedades se organizam no tempo e no espaço. A independência faz com que a riqueza e o poder do intérprete não variem com a interpretação. Por que a gente deixa os juízes serem inodoros, insípidos e incolores? Ou seja, você não pode tocar neles de jeito nenhum. Porque eles têm que ser independentes. Eu preciso que eles sejam independentes para poder fazer valer as negociações prévias. Se eles não forem independentes, o grupo no poder pode vir influenciá-los e alterar o resultado da disputa. Então, com isso, eu fecho o ciclo. Agora que eu criei esse mecanismo para julgar de forma independente o que está escrito nas leis e nos contratos, eu consigo confiar ex ante que o outro vai cumprir a sua promessa ex post. E com isso eu gero cooperação, cooperação gera desenvolvimento. Bem-vindos ao mundo moderno, ok?
dentro desse contexto maior. Qual o problema? O problema é que vocês se reproduzem que nem coelho. Então vocês crescem. Então é muita gente. Então o que acontece? Se você for olhar o sistema judiciário babilônico, você vai descobrir que o sistema judiciário babilônico só tinha 2 níveis, o juiz e o rei. Então o juiz andava por aí, tomava suas decisões, anotava, escrevia lá, fazia suas sentenças, e se você não gostou, vai falar com o rei. Nos últimos 100, 150 anos, os grandes países evoluíram para essa estrutura do judiciário. Todos têm essa estrutura do judiciário, em maior ou menor grau. Que é o quê? Muitos juízes na base, são os juízes de primeira instância. Das decisões desses juízes de primeira instância, cabe uma apelação para desembargadores, e alguns países ainda inventaram um terceiro nível para a uniformização desse tipo de decisão. E a pergunta é, por que o judiciário é estruturado dessa forma? Por uma razão extremamente simples. Segurança jurídica, não tem outra. Ele é feito assim e vai apertando no finalzinho para que a sociedade tenha uma única regra jurídica valendo na sociedade sempre. É para isso que ele foi pensado. Ele serve para isso. Porque se não fosse para isso, eu podia pegar toda a grana que a gente investe em tribunais superiores e colocar aumentando as varas aqui e acelerando as sentenças. Certo? Pensa comigo, por que eu estou contratando um servidor público para tomar uma decisão, aí depois eu contrato mais 3 servidores públicos para rever a decisão do servidor público que já tomou a decisão? Não está todo mundo no interesse público? Não é todo mundo supostamente representante do interesse social? Então, por que eu estou gastando dinheiro com 4? Não basta um? Mas a gente gasta dinheiro com 4 e às vezes até mais, certo? A razão única e exclusivamente é uniformização. Por quê? Porque pessoas diferentes vão interpretar coisas iguais de forma diferente. E a sociedade precisa de segurança. A sociedade precisa de previsibilidade. Senão, não tem direito. Direito sem previsibilidade é um contrassenso, não faz sentido. É uma aleatoriedade, é um sorteio. Então, é para isso que o judiciário está estruturado dessa forma, apesar das insurgências. Pois bem, dentro desse contexto, há uma coisa que é extremamente óbvia, mas que a maioria das pessoas não percebe, a maioria dos juristas não percebe. O professor Abner estava mostrando para vocês algumas das estatísticas da quantidade de litígios no Brasil, certo? E aí, como bom juiz, ele disse, olha, isso é um reflexo da litigiosidade do povo brasileiro. Olha como esse brasileiro briga muito, né? Ô, povo briguento esse brasileiro. É fato, a gente briga muito, mas vários povos também brigam muito, sem ter tantos processos. Como funciona o ciclo da litigância e qual a sua relação com a quantidade de processos no Brasil? Primeiro, quem vai ao judiciário tem que ter uma dúvida ou uma ausência de regra, ou uma lide, se você quiser usar a linguagem carnelutiana. Diante dessa dúvida ou ausência de regra, isso gera o quê? Uma insegurança jurídica, né? Definição de insegurança jurídica. Então, a dúvida ou ausência de regra entra o judiciário. Isso expande a litigância. Então, começam pessoas a entrarem com ações. Várias pessoas entram com ações. A expansão de litigância, mais cedo ou mais tarde, vai levar a um aumento de decisões judiciais. Essas decisões judiciais, se o sistema funcionasse como foi pensado e estruturado, e está no código, geraria o quê? Segurança jurídica. Essa segurança jurídica levaria uma retração da litigância, que permaneceria dessa forma até um novo choque ou depreciação dessa segurança jurídica. Exemplo, já que eu estou muito abstrato para vocês. Desaposentação. Né? O povo inventa as coisas. Agora eu quero desaposentar, continuar trabalhando e depois voltar para o esquema. Pode ou não pode? Você pode dizer que é uma dúvida razoável, concorda? Porque não tem nenhuma lei dizendo é proibida a desaposentação, certo? O que houve? Houve uma dúvida. Essa dúvida gerou insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica levou à expansão da litigância. Isso deve levar a um aumento das decisões judiciais. Se o sistema estivesse funcionando tal como previsto, isso levaria a uma segurança jurídica. Simplesmente, pode, não pode, porque é só essa a resposta, pode, não pode. Dando pode, não pode, levaria a uma retração da litigância e nós voltaríamos a um nível mais baixo até que houvesse um novo choque, uma nova depreciação, ou, como a gente diz lá no escritório, a gente conseguisse pensar em algo bacana para gerar honorários. Então, esse é o ciclo da litigância. E o sistema foi pensado dessa forma. Vocês são advogados da União. Vocês sabem exatamente que o mundo funciona assim. Acontece um problema, chove processo. Mesmo tema, passa anos discutindo esse negócio, até supostamente estabilizar. E depois aquele tema some. Aí vem outro. E assim sucessivamente.
Então, o ciclo da litigância é algo extremamente óbvio, me parece extremamente óbvio, mas ninguém fala disso dessa forma. Nem discute como o rompimento do ciclo da litigância pode levar ao quê? Ao aumento ininterrupto de litigância. Certo? Então, se eu não tenho segurança jurídica, se o aumento das decisões judiciais não leva à estabilização da regra jurídica, o que nós teremos é simplesmente o aumento contínuo, monotônico de litigância. Vocês viram os gráficozinhos que o Abner trouxe? Não é quase um aumento monotônico de litigância? Como é que anda a segurança jurídica no Brasil? Essa é uma das razões pelas quais nós temos tantos processos no Brasil. O judiciário não uniformiza entendimento. E mesmo depois do CPC ter sido feito deliberadamente para criar a cultura e os instrumentos para a uniformização, há ainda os que resistem e dizem que isso é um absurdo. Meu livre convencimento. Não fique nervosa, vai piorar. Beleza? Então, esta é a questão. Mas eu disse para vocês que eu ia relativizar aquela questão do judiciário para que ele serve, certo? Muito bem. Quando eu aumento as decisões judiciais, o que acontece quando a lei não é clara ou não há lei sobre o caso? O que acontece? Né? Porque isso tudo está lindo, bonito, bacana, quando é tudo claro. E quando não é? Aí faz o quê? Bem, se me permitam, como professor, eu vou dar uma viajadinha, porque vocês acham que toda essa discussão é super moderna, vocês são todos muito modernos, precedente muito moderno. E eu disse que eu sou uma pessoa velha. Então, não vou até o direito romano, porque Moreira Alves sempre vai até o direito romano, mas eu vou até as ordenações filipinas, que por um acaso também é direito brasileiro, dado que em 1603 nós ainda éramos parte do Império. E o que diziam as ordenações filipinas? Tinha uma parte sobre como julgarão os casos que não forem determinados pelas ordenações. Esse problema é velho. Esse problema que nós estamos discutindo é muito velho. Se você for para o Corpus Juris Civilis, vai ter regra lá também. Problema velho. Então, ia acontecendo o caso ao qual por nenhum dos ditos modos fosse provido, mandamos que o notifiquem a nós para determinarmos porque não somente tais determinações são desembargos daquele feito que se trata, mas são leis que desembargarem outros semelhantes. Qualquer semelhança com repercussão geral é mera coincidência, certo? Recurso repetitivo, mera coincidência, certo? Não, mesma coisa. 2. E sendo o caso de que se trata tal que não seja matéria de pecado, porque for pecado vai para a igreja, e não fosse determinado por lei do reino, nem estilo de nossa corte. Você sabe o que é estilo de nossa corte? Súmula e enunciado. Super moderno, da corte de suplicação. Nem costume de nossos reinos, nem lei imperial, e fosse determinado pelos textos dos cânones, pelo modo, e pelas glosas e doutores das leis. Você sabe quem é glosas e doutores da lei? Isso é o Bruno Dantas e a Teresa Arruda Alvim, né? São os doutrinadores. Os doutrinadores são os glosadores e os doutores. Eu sou doutor, também estou aqui dentro. Então, por outro modo, mandamos que tal caso seja remetido a nós para darmos isso toda determinação, a qual se guardará. 603. Vocês acabaram de ver uma discussão de 1h30 do novo CPC. O que vocês discutiram no novo CPC que não está aqui? 1603. Até o Bruno Dantas e a Teresa Rosalvim estão aqui. Mas naquela época era Bartolo e quem mais? Acúrcio. Bartolo e Acúrcio. Muito bem. Por causa dessa zona, que era o direito português naquela época, veio uma coisa chamada Lei da Boa Razão. A Lei da Boa Razão foi feita pela primeira encarnação do ministro Fux, chama-se Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, a primeira encarnação do ministro Fux, ele fez a Lei da Boa Razão. Para que servia isso? Servia para as interpretações abusivas, que ofendem, com 2 Fs, a majestade das leis, desautorizam a reputação dos magistrados, certo? E tem perplexa a justiça dos litigantes, de sorte que no direito e domínio dos bens dos vassalos não possa haver aquela provável certeza que só pode conservar entre eles o público sossego. A gente acabou de ver, idêntico, na exposição de motivos do Código. Não eram aceitáveis decisões judiciais contra a legem e contra direito expresso, parágrafo 1º. Vocês percebem como isso é tudo muito ultrapassado e antigo. Não pode decisão contra a legem. Atribui à casa de suplicação a função de unificar a interpretação das leis. Atribui expressamente força de lei aos seus assentos, vulgo,
precedentes, todos os magistrados são obrigados a seguir tanto a lei quanto os próprios assentos. Revolucionário, né? Restringiu as fontes de direito às leis do reino, aos assentos e aos costumes, excluindo, tchau, direito romano, bye bye, corpus iuris civilis, tchau, direito canônico, pecado é na igreja, e os ensinamentos dos glosadores. Tchau, Bruno Dantas e Teresa Rosolvim. A boa razão ser utilizada apenas em casos de lacuna. Eu brinco que quando eu pergunto para as pessoas quais são as fontes de direito, elas começam a jurisprudência, os princípios, a lei, vem em último lugar. Eu digo, olha, desde 1769 que neste reino só tem lei e vontade como fonte de direito. Continua sendo só lei e vontade. Então não tem doutrina, não tem nada disso. Percebem que é o mesmo problema? Percebem que a solução é idêntica? Nós estamos falando de 1769. Olha que nome bonito. Lei da boa razão. Nada como ter um pouquinho de boa razão. Certo? Aí começa. Agora eu vou rapidinho. 1824. Constituição do Império. Constituição do Império faz o quê? Retoma a interpretação originária pelo legislador. Todo mundo diz que a história de que interpretação da lei é função do judiciário. Eu falei, vai, só porque a gente quer. Nem sempre foi assim e não é da essência do serviço público adjudicatório que seja assim. E nem sempre foi assim no Brasil. Tanto é que em 1824, na Constituição do Império, o povo não lê nem a nossa, quanto mais a antiga, mas eu leio. Artigo 5º, é da atribuição da Assembleia Geral fazer leis, interpretá-las. Vocês conhecem alguém que fala assim? Suspendê-las e revogá-las, né? Esse julgamento não estava o alvissareiro. Os jurados vão se pronunciar sobre o facto e os juízes aplicam a lei. 1824, a quem compete julgar fatos? Júri. A quem compete aplicar a lei? Juiz. A quem compete interpretar a lei? Assembleia. Quem fez, interpreta. Está na dúvida? Faz o quê? Não sei, mas está na Constituição. Perceberam? O que acontece? Em 1891, primeiro golpe no país, derrubou a monarquia, retira a interpretação originária do legislador. Beleza, aí a Constituição de 91 fala, beleza, não vamos mandar mais para a Assembleia, isso não vai funcionar. E aí tem o artigo 59 do parágrafo 2º, diz o seguinte, nos casos em que houver de aplicar leis dos Estados de Justiça Federal, consultará a jurisprudência dos tribunais locais e vice-versa. As justiças dos estados consultarão a jurisprudência dos tribunais federais quando houverem de interpretar leis da União. Qual o problema? Não tem um mecanismo de solução de controvérsia entre tribunais. Aqui, como era sempre a Assembleia que interpretava, não tinha como ter conflito. Um único órgão interpretava todas as leis do reino. No momento em que a República transfere isso para os tribunais, ela não cria um mecanismo de uniformização. E isso vai gerar um problema. Tem a emenda constitucional de 1926, número 3, que resolve o problema da diferença interpretativa. Como? Criou a possibilidade de recurso ao STF. Quando 2 ou mais tribunais locais interpretarem de modo diferente a mesma lei federal, podendo o recurso ser também interposto por qualquer dos tribunais referidos ou pelo Procurador-Geral da República. Então, olha só como este país anda em ciclos. Nós tínhamos a solução. Lei da boa razão. Evoluímos para o Império. Tinha a solução. Fomos para a República. Destruímos a solução. Percebemos que não deu certo. 30 anos depois, nova reforma processual. Para quê? Para tentar resolver o problema. A mesma competência foi mantida na Constituição de 34, na Constituição de 37, na Constituição de 46, na Constituição de 67 e pela Emenda Constitucional de 69. Ou seja, durante todo o século passado, nós mantivemos a exata mesma solução para o exato mesmo problema. Até que vem a Constituição de 88 e inventou um tribunal de harmonização. Chama-se STJ. Cuja principal função é harmonizar o direito. Então, em 88, a gente falou assim, nossa, que isso está dando trabalho. Cria um órgão só para isso. Eu não falei que vocês se reproduzem, crescem e vão gerando tumulto? Perfeito, está aqui. Então, em 88, quase 100 anos depois, eu tive que criar um tribunal só para isso. Então, está no 115.3A e C, compete ao STJ o quê? Julgar em recurso especial, der lei federal de interpretação divergente que lhe haja atribuído outro tribunal. Alguém tem dúvida que a função do STJ é uniformizar a jurisprudência? Interpretação de lei? Mesmo problema, 400 anos depois. 103A, STF poderá de ofício, blá, blá, blá. O quê? Ele vai cuidar de questões constitucionais. Mas,
No parágrafo 1º, a súmula poderá ter por objeto a validade, interpretação e eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante modificação de processos sobre a questão idêntica. A Constituição está dizendo que o STF também tem função do quê? Ainda hoje? Uniformizar a interpretação de lei para reduzir a litigância. Nada de novo. Estamos há 300 anos rodando em prol da mesma coisa. E como é que isso foi resolvido do ponto de vista infraconstitucional? Em 39, o CPC delega a interpretação para o julgador e impõe a vedação não liquid. Então, agora, não só o cara é obrigado ele tem a competência, mas ele é obrigado a interpretar. O juiz não pode se recusar a julgar porque é ambíguo ou porque não tem regra. Vedação não liquid. Está no artigo 113 e 114. Mas vamos dar uma olhadinha na linguagem, para vocês entenderem como a cultura jurídica muda. O juiz não poderá, sob pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, eximir-se de proferir despachos ou sentenças. Então, isso aqui era uma regra para dizer, juiz, você vai ter que trabalhar. 114. Quando autorizado a decidir por equidade, o juiz aplicará a norma que estabeleria se fosse legislador. Honesto esse código, né? Não é honesto? O que diabo é equidade? Equidade é você decide o que você quer. E aí você acha que você fosse legislador, faz aí uma regrinha bonitinha, tá valendo. Se chama honestidade intelectual. Está faltando hoje. 42. Vem a LIC. LIC. Inventaram uma lei só para mudar o nome de uma lei. Nunca vi isso. É LIC. Mas para vocês que não são velhos o suficiente, vocês podem chamar de LINDB. Então, em 42 se chamava LIC e ela dava a solução para a lacuna. Qual era a solução? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com 1. A analogia, 2. Os costumes, 3. Os princípios gerais do direito. A lei diz o método. A lei cria obrigação, a lei dá a solução. Qual o problema? Qual o método? CPC de 73 mantém a vedação não liquid, muda a linguagem. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, caber-lhe aplicar as normas legais. Olha que coisa absurda. Imagina, tem que aplicar a lei. Não as havendo, recorrerá à analogia aos costumes e aos princípios gerais de direito, que nada mais é do que uma remissão ao artigo 4º. Beleza? Então, tudo que o CPC de 73 fez foi repetir e incorporar o que veio de 42. O CPC de 2015 mantém a vedação não liquid, mas agora vai começar o desconforto. Vocês estão prontos? O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O que é isso? Só Bob o sabe. Não é mais da lei, agora é o ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Alguém tem dúvida de que não cabe julgamento por equidade se tiver previsão legal? E ainda assim você vê julgamento por equidade de vez em quando, não tem? Tem. Vocês estão prontos para uma pegadinha? Princípio, integra o ordenamento jurídico, sim ou não? Sim, vocês estão confortáveis com isso. Vocês querem trocar sua resposta para uma bicicleta? Sim. Entregou sua idade. Muito bem. Princípio integra o ordenamento jurídico, certo? Muito bem. Então, se num caso de lacuna eu resolvo usando o princípio, não pode ter lacuna. Portanto, não existe lacuna. Qual dos dois vocês vão ficar? Existe lacuna ou o princípio integra o ordenamento jurídico? Não dá para ficar com os dois. Não, tá na lei. Você escolhe o que você quer, filhão. Acabou a lacuna agora, não tem mais. Está tudo no princípio. Pegaram? E essa é uma das razões pelas quais o neoconstitucionalismo é uma impossibilidade lógica. Não é uma questão ideológica, é uma impossibilidade lógica. Por quê? Porque se tudo eu tenho que julgar a partir de um princípio, então nada não tem resposta. Eu sempre tenho resposta para o que você quiser. Então, não existe mais, eu posso fazer o que eu quiser. Tem 3 hipóteses em que o judiciário pode legislar. E essa é a palavra correta, legislar. 1. No caso de integração, a gente já viu ali que permite. Cá entre nós, ali que ainda não foi revogada, beleza? Nem com CPC novo. 2. Controle de constitucionalidade. 3. Hermenêutica das escolhas. E eu vou explicar o que isso significa daqui a pouquinho. Controle de constitucionalidade não importa pra gente aqui hoje. Nós vamos falar rapidinho de integração e de hermenêutica das escolhas. Como funciona o sistema, tal como está escrito? Leis e contratos omissos. Temos um problema. Primeira pergunta. Tem regra ou não tem? Se tem regra, não tem um problema. Não tem regra? Eu tenho um problema. Como é que o direito estabeleceu? A lei estabeleceu que tem que resolver esse problema. A primeira coisa que eu olho é analogia. Por que analogia? Porque é uma lei que o Congresso passou
e eu vou aplicar uma lei muito parecida que o Congresso passou a um caso que não se aplica, por definição, porque se aplicasse não precisa de analogia. Estou prestigiando quem? Congresso. Representante de quem? Do povo. Não tem... Se eu acho uma regra análoga, parecida, eu invento essa regra análoga, ela é integrada ao ordenamento jurídico, o problema está resolvido. Mas eu legislei, porque não tinha regra agora. Mas não tem, suponha que não tem nenhuma lei parecida. Eu vou para a próxima etapa, costumes. Quem é que gera costumes? O povo. Então, se eu não tenho regra, não tem regra parecida do Congresso, lei, eu vou então para o costume. Prestigiando quem? O povo. Achei um costume que resolve o meu problema, invento a regra costumeira, essa regra é integrada ao sistema, está resolvido, acabou. Se não tem regra análoga, não tem costume, faz o quê? Princípios gerais de direito. Por quê? Porque agora o juiz vai fazer o quê? Inventar. E assim ele vai resolver todo e qualquer problema. Tem algum problema que o sistema não vai dar resposta? Não. Gente, é uma coisa linda e elegante. Tem 100 anos isso. Lindo. Não ficou nada. Tudo está resolvido. Integra o ordenamento jurídico. Temos menos um problema. Próximo processo. Certo? Sou eu que estou inventando isso ou está na lei? Está na lei, né? Está na lei. Muito bem. Então, e agora nós vamos passar para a hermenêutica das escolhas. Qual que é o papel principal do judiciário? Tradicional, assim, papai e mamãe, feijão com arroz. Leis e contratos chegam, tem um problema. O que você faz? Pergunta, tem regra jurídica? Tem. É claro? É. Ótimo, então eu vou pegar essa regra jurídica e vou aplicar. Subsunção. É isso que eles fazem. Servidores públicos contratados para fazer isso. Chegou o caso, veja qual é a regra, aplica a regra. Próximo. No entanto, às vezes, a regra jurídica e o contrato não são claros. Às vezes, a mesma lei, o mesmo contrato gera a possível interpretação múltipla. Ou seja, eu tenho mais de uma possível interpretação sem forçar a barra, sem precisar invocar a dignidade da pessoa humana. Essas loucuras. Estou falando sério, é ambíguo. Tem mais de uma possível resposta, mesmo sem violar o maltratado português. Eu tenho uma multiplicidade de regras. Muito comum. O que vai acontecer nesse caso? O juiz vai escolher. É a função dele escolher. No entanto, vocês e eu fomos todos treinados a mentir. Se vocês forem olhar todos os trabalhos jurídicos, dissertação, tese, sentença ou acordo, todos vão dizer que o ordenamento jurídico diz tal coisa, quando claramente ele não diz. E depois eu vou mostrar para vocês por que isso é importante, por que está relacionado com marco de declaração, por que está relacionado com fundamentação e por que está relacionado com precedente. Se você entender isso aqui, você percebe todo o resto, tudo faz completo sentido. Então o que acontece? No caso de obscuridade, que esse é o termo que o CPC novo usa, é da função do juiz escolher a interpretação que ele ou ela acha adequada. Não tem outra. Eu faço a brincadeira com meus amigos professores de hermenêutica. Qual é a técnica hermenêutica que diz para você qual é a técnica hermenêutica que vai prevalecer no caso concreto? Se você ainda acredita que hermenêutica vai te dar alguma resposta, você tem que responder minha pergunta. Qual que é? Alguém sabe? Um chocolate é um almoço caro para quem souber. Eu não sei, confesso. Por quê? Porque não tem. Então, a hermenêutica que vocês aprenderam na faculdade durante 5 anos só traz vocês até aqui. Tudo que a hermenêutica permite é que você descubra que o mesmo texto pode ter mais de um significado. Acabou. Vocês, como juristas, só conseguem chegar até ali, nas setinhas. E agora, como escolhe? Lascou. Não existe método para isso. Pelo menos não por enquanto. Me diga qual é o princípio em um caso concreto que eu não consiga dar a resposta sim e não para o mesmo caso usando o mesmo princípio. Você andou lendo a jurisprudência da STF? Andou? Eu mandei um artigo para vocês sobre o princípio da eficiência no Supremo Tribunal Federal. Escolha qualquer outro tema. Consegue não, porque princípio não tem conteúdo. Se não tem conteúdo, como é que ele serve de vetor? Exemplo concreto. Está muito filosófico. Pode ou não pode jogar não? Caso clássico. Pode ou não pode jogar não? Resposta tradicional, invocando o princípio de dignidade da pessoa humana. E se eu quiser dizer sim? Pode. Não, dignidade da pessoa humana. É da essência da dignidade da pessoa humana você respeitar a escolha da própria pessoa. Senão ele não é uma pessoa. Ele é uma criança, certo? Portanto, dignidade da pessoa humana vai te ajudar a escolher qualquer coisa? Não. Pode ou não pode aborto? Esquece. Pode ou não pode homeschooling? Esquece.
princípio não é resposta. Nunca será. E é por isso que ali, que há 100 anos atrás, diz que vai usar princípio quando não tiver mais nenhuma solução. Tudo falhou. Aí você aperta o botão do P de princípio. Entendeu? Beleza? Mas aqui nós estamos conversando sobre os casos em que a lei e o contrato são ambíguos. Porque princípio, por definição, é ambíguo, né? Cabe qualquer coisa lá dentro. Se não couber qualquer coisa, aí é regra. Tipo, princípio da legalidade. Não é princípio da legalidade, é uma regra. Ninguém será obrigado a fazer nada senão em função de lei. Isso não é princípio, isso é regra. Está muito claro. Se for princípio, não é claro. Muito bem, o que acontece? A gente contratou uma galera que ralou que nem um porco, estudou pra caramba, supostamente sabe tudo para fazer essa escolha pra gente, não é? Só a galera top que passa por concurso. Nós estamos falando do juiz, primeira instância. Então, só essa galera que sabe tudo de direito passa, então eles têm que escolher. É para isso que eles foram contratados. Aplica quando tem, quando não tem, eles fazem o quê? Cara, escolhe. Pensa na ligação disso com a necessidade de fundamentação. Você vai ter que fundamentar por que você escolheu. O que ninguém faz. Mente dizendo, não, porque o ordenamento jurídico. Que ordenamento jurídico? O autor disse uma coisa, o réu disse outra, as duas interpretações são compatíveis, porque aqui nós não estamos no mundo do ativismo, nós não estamos no mundo do contra-legem, nós estamos no mundo da obscuridade. Ou seja, mesmo de boa fé, você pode ter duas interpretações diferentes. Pegaram o espírito? Muito bem. Mas depois que o juiz escolheu, quantas regras eu tenho? Uma. O que ele faz? Subsunção. Muito bem. Aqui está resumido todo o papel judiciário de uma forma que vocês nunca viram. Tudo que o judiciário faz está na tela, sem exceção. Todo conflito envolve ou lei ou contrato. Eu gosto de contrato, mas se você quiser ser civilista e tecnicamente preciso, pode falar vontade. Mas é que eu curto contrato, parece uma coisa assim meio liberal. Então, lei e contrato. E todo caso que chega no judiciário, se a lei é clara, o que o juiz tem que fazer? Aplica a lei, subsunção. Não tem lei ou contrato sobre aquele assunto, ele integra, vulgo, inventa. Depois que ele inventou, tem regra, resolveu, está resolvido. Olha que fera. Então, aplica, inventa, escolhe. Hermenêutica das escolhas. Por que o nome hermenêutica das escolhas? Para lembrá-los de que é uma escolha. De que não é um exercício de lógica e de racionalidade. É uma escolha. Portanto, é tão política quanto a escolha de qualquer legislador. Mas que precisa ser o quê? Fundamentada, motivada. Mas não deixa de ser uma escolha. Pegaram? Muito bem. Isso é tudo que o judiciário faz, não faz mais nada. Só que isso aqui é fundamental para a existência em sociedade. Sem isso aqui, não é possível gerar cooperação entre grandes populações acima do número de Dunbar. Quem não tiver o que fazer sexta-tarde, vai ver um TED Talk sobre o número de Dunbar, para não dizer que a gente não falou de Flores, um antropólogo. Antropólogo não, né? Ele estuda macaco, mas é quase a mesma coisa. Mas tudo bem. Chequem isso, vocês vão ver que vocês têm muita dificuldade de lidar com mais do que 150 pessoas. E é por isso que a gente precisa do direito. Mas eu não posso me perder sobre isso, porque eu só tenho 1h30. Muito bem. Se é isso que o judiciário faz, como é que eu vou investigar as consequências sociais e a regra jurídica resultante desse julgamento? Porque há de haver algo que nos ajude a escolher. Tudo bem. O juiz vai escolher aqui na hermenêutica das escolhas. O juiz vai inventar aqui na integração. Mas será que não tem nada que pode ajudá-lo a escolher melhor? Suponha que ele seja um juiz responsável, ele quer escolher bem. Como é que ele faz isso? Bem, isso é um tema de um outro episódio, que a gente não vai discutir aqui hoje, mas eu sugiro que vocês leiam alguns textos sobre análise econômica do direito, que é justamente para quê? Para estudar as consequências das regras jurídicas. Quais? Todas. As que existem e as que você imaginar. Então, se você quer ir além desse ponto, que é o máximo que você consegue ir como jurista, com hermenêutica, se você quiser dar um pulo para cá, você vai precisar de algo mais, você vai precisar de algo que te ajude a entender as consequências das escolhas. Para isso, você vai precisar de algo além do direito, que a gente não tem na faculdade. Ainda assim, você vai ter a resposta certa? Não. Eu vou te dar, com a análise econômica do direito, eu vou te dar as prováveis consequências da regra, mas não vou te dizer qual que é a regra melhor. Aí você vai fazer um julgamento de valor, mas dessa vez informado em relação às consequências. Puxa, essa é a consequência que eu acho socialmente mais adequada. Legal. Então essa é a interpretação que eu vou adotar. Completamente diferente de tudo que vocês estão acostumados. E eu vou mostrar como isso se relaciona aos 3 tópicos. Vocês estão vendo que eu estou chegando em algum lugar? É meio doido, mas eu estou chegando em algum lugar. Estou chegando. Isso aqui é uma tentativa de organizar o que vocês chamam de hermenêutica. Ainda é um processo em elaboração.
Mas só para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos assim. Eu tenho uma lei, o contrato, a primeira pergunta é a interpretação gramatical, ou seja, o que está escrito. Se a interpretação gramatical me dá uma única interpretação possível, direta subjunção, acabou-se o caso. Se a interpretação gramatical leva mais de uma interpretação, você vai para a interpretação lógica. Que é a interpretação lógica? Às vezes o português me dá mais de uma opção, mas a lógica não permite. Se a lógica só gera uma regra, direto para a subjunção. Exemplo, os bancos devem fechar às 4 da tarde. No português, banco de praça, banco é banco de praça também, não é? Banco de praça pode fechar às 4 da tarde? Não. Então, apesar da gramática permitir, a lógica não permite, você exclui. Se você tem mais de uma interpretação gramatical, mais de uma interpretação lógica, aí você vai para o controle de constitucionalidade dentro dos seus princípios. Se apenas uma regra for constitucionalmente possível, você aplica aquela regra constitucional, subjunção, bola para frente. Se mesmo dentro da constitucionalidade eu tenho mais de uma regra possível compatível com o ordenamento jurídico, aí eu vou para a hermenêutica das escolhas. O juiz escolhe uma delas, gera uma regra, subjunção e acabou. Mas isso aqui eu ainda preciso sofisticar mais. Mas essa seria o que vocês veem como hermenêutica tradicional no mundo tal como escrito nas leis. Muito bem. Alguns casos para animar vocês. Despacho saneador. Sem indicar quais os pontos de fato e de direito controversos, o juiz profere o despacho saneador padrão. Digam às partes as provas que pretendem produzir. Quais as consequências? Vocês são advogados. Mas já deu. É esse aqui. Filhão. Vai que vai precluir esse argumento. Essa para você não é impróprio não, apesar de ser AGU. É só em dobro. Aí eu digo, né? Exatamente, o quê? Tudo. Não sei. Não especificou os pontos. Não sei o que está provado. Vou provar tudo de novo. Vou provar até que eu sou eu. Quais são as questões jurídicas? Não sei, vou alegar tudo de novo. Porque eu não sei de nada. O que isso quer dizer? O Código de Processo Civil é extremamente sofisticado e extremamente útil nesse sentido. E ele diz que o despacho saneador deve dizer todos os pontos de fato que ainda são controversos, ou seja, que o juiz não firmou convicção. Quando é para exercer o livre convencimento, eles não exercem. É aqui que ele tem que dizer, olha, eu já estou convencido disso aqui, disso aqui, disso aqui. Isso aqui eu não estou convencido. Não estou convencido que o voo atrasou. Quero provas de que o voo atrasou. Ou de que você perdeu sua festa de casamento. Quero provas. E as questões jurídicas. Olha, o direito que eu vou aplicar no seu caso é esse. Agora prove o fato. Aí ele faz a alocação dinâmica, que agora pode. Então, se você não diz, quais as consequências? Você tem um aumento da litigância. Em que sentido? Todo mundo tem que provar tudo, você está fazendo prova que não precisa do seu caso. Por quê? Você não sabe o que tem que fazer. Assimetria de informação entre as partes. Caso 3. O STJ incentiva a mentira? Um adulto é obeso mórbido desde a juventude. Convencido pela propaganda na TV, ele faz um novo plano de saúde do Bradesco. Mas ele expressamente exclui doenças pré-existentes da cobertura. Sabe, esses planos de saúde, coisa de capitalista, dominador, misógino, eles não excluem bicheira antiga, só nova. Então, o consumidor declara ao plano que não tem doenças prévias, inclusive, óbvio, obesidade e mórbida. No entanto, 3 meses após assinar o contrato, o consumidor entra na justiça para que o plano cubra uma cirurgia bariátrica. Qual a justiça consolidada do STJ? Qual é? Pague. Não. Pague. Hipossuficiência do consumidor, seu princípio. Dignidade da pessoa humana, seu princípio. Direito à vida, seu princípio. Direito à saúde, seu princípio. Na minha cabeça, cidadão que faz a lei, e a lei é reflexo do cidadão. Então, se você não segue a lei, não é da cidade. Pode ser da cidade, de Brasília, né? Mas você não precisa chegar nos... Perfeitamente, não precisa. E não é? Olha que legal. Perfeitamente. Não tem nada, exceto uma completa e restrita e perpétua necessidade de não seguir as leis dos contratos. O que diz a jurisprudência? Não. Se você quisesse, você tinha feito um exame prévio contra o obeso mórbido. Não, mas eu consigo provar em juízo de que ele era obeso anterior. Não pode provar. Não pode provar. Não pode provar. Nem provar. Não pode provar. Porque é fácil provar que o cara é obeso mórbido desde sempre, né? Pega umas fotos aí do cara no Facebook. Olha lá, faz um story dele ali e acabou. Não pode. Logo, a CJ está fazendo o quê? Incentivando a mentira e a má-fé. Pode? Pode isso, Arnaldo? O que acontece? Quando você tem um judiciário que permite esse tipo de coisa, como é que você pode condenar alguém por litigância de má-fé quando ele entra com uma ação contra a lei ou contra o contrato? Ele não está de má-fé, ele está seguindo a jurisprudência.
E toda lei, todo contrato pode ser testado no judiciário. É o meu exercício legítimo. Tem vários casos assim. O STF incentiva um calote. O STF decide que bem de família de fiador é impenhorável quando a dívida é com empresa, mas penhorável quando a dívida é civil. Então pode dar calote em empresa? Pode. Só não pode dar calote em pessoa física, tal. Essas pessoas humanas, elas têm direitos, mas pessoas jurídicas. Qual é a consequência dessa distinção? Para que serve o fiador, gente? Não é para dar crédito? Não é para viabilizar que uma pessoa tenha crédito? Se uma empresa agora, uma pessoa jurídica, ela quer crédito, adianta dar fiador? Não adianta. Então, tem fundamento legal constitucional para esse tipo de decisão? Tem? O que você vai ter? Litígio, 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 litígio. E esse é o mundo de hoje. Nessas áreas e em todas as áreas. E esse é o problema que nós temos, que não é nada diferente do que nós tínhamos com as ordenações filipinas. Interpretações abusivas. Que meus alunos falaram que eu nunca sorrio. Então eu tirei a foto e falei, eu sorrio. Então, o judiciário, você tem que lembrar que ele altera o direito, que altera os incentivos, que altera os comportamentos das pessoas. Comportamentos diversos levam a consequências diversas. Cada interpretação é, portanto, uma escolha de uma consequência. E você sabe as consequências de suas escolhas? Essa é a pergunta. Será que hoje os nossos juristas, doutrinadores, juízes e etc., Ministério Público, sabem as consequências das suas escolhas interpretativas? Isso é um problema. Falei que eu ia chegar em algum lugar, cheguei no começo. Dentro desse contexto geral é que nós temos a estrutura do judiciário. Como é que decidem os juízes? Dentro dessa estrutura. Então eu tenho essa estrutura para essa finalidade com este problema. Como é que eles decidem? Coitado, o juiz todo dia tem que fazer o quê? Ele tem que fazer a aplicação do diagrama hermenêutico. Todo caso que chega na frente dele, ou a lei é clara e aplica, ou não tem lei, ele inventa, ou a lei é ambígua, ele tem que escolher qual das decisões. Não tem jeito, ele é obrigado porque não liquid. É o trabalho dele, ele tem que fazer. Pois bem, como é que ele deve decidir? E agora nós vamos para a questão da fundamentação. Dado que nós temos o diagrama hermenêutico, toda decisão judicial deveria ser dessa estrutura. Seguir isso aqui. Qual é a questão jurídica? Ou seja, o pedido. Qual é a regra jurídica para resolver a questão jurídica? A aplicação da regra jurídica no caso concreto e a conclusão. Todas as sentenças e acordos deveriam seguir esta lógica e não seguem. Porque se seguissem, estariam devidamente fundamentadas. É isso que o CPC diz quando ele diz tem que fundamentar. Não basta fazer referência ao precedente. Tem que dizer como ele se aplica. Como é que você vai dizer que ele se aplica? Olha, a questão jurídica é essa. A regra jurídica. Quais são as fontes agora? Lei, contrato e precedente. Da medida das escolhas, se você seguisse a lei, quando é ambíguo que eu escolhi, quando é integrado, que eu inventei, quando não tem dúvida, a aplicação direta. Você aplicar o caso concreto, por que os fatos do caso concreto satisfazem os critérios da regra, ou não satisfazem, se satisfizer, concede o pedido, se não satisfizer, não concede o pedido. Logo, a questão jurídica é o pedido, a regra é o direito, a aplicação são sobre os fatos, e a conclusão nada mais é do que o dispositivo. As sentenças e os acordos judiciais deveriam seguir essa regra, não seguem. As petições dos advogados deveriam seguir esta regra. As suas petições iniciais deveriam começar com os pedidos. Petição inicial não é livro de suspense, né? Eu estou entrando com a ação. O que você quer? Depois. Só no último capítulo do episódio. Toda petição inicial tinha que começar como? O pedido. Olha, eu estou vindo aqui, excelência, eu estou te pedindo isso. Aí agora eu vou te provar que pela regra do direito, eu tenho esses fatos que satisfazem as regras do direito, portanto, tenho direito. Não é assim, né? Aí vocês fazem uma parte dos fatos. Fala um monte de coisa, ninguém sabe para que você está falando aquilo. Aí enorme. Aí depois fala, do direito. Aí no direito você repete todos os fatos. Você sempre se pergunta por que você repete os fatos da parte do direito. É porque está errado. Entendeu? É por isso. Aí depois vocês querem que os caras julguem rápido. Né? Sua petição de 10 páginas virou 20. E aí você bota um monte de fato que não importa. Por quê? Porque você não sabe qual é o direito? Não, primeiro você sabe qual é o direito. Olha, eu quero tal coisa. Para tal coisa tem tais requisitos. Você sabe ter tais requisitos? Então eu preciso provar os requisitos. Então os fatos, os seus fatos relevantes, provar o requisito. Não parece muito difícil, né? Mas é. Muito bem. Além disso, quais deveriam ser as características da sentença? Português claro, linguagem simples, objetividade e analisar todos os argumentos. Antes do CPC novo,
Quando eu colocava isso aqui, menina, era uma briga. Como assim, né? Já os argumentos. Eu argumentei, tu tem que dizer por que não. Hoje está na lei. Português claro. Senhores, vocês já passaram no concurso. Vocês não precisam mais provar que são inteligentes. Então nada de escrever petição dizendo o Depujos veio a óbito no nosocômio. Que isso? Né? Falar, o cara morreu no hospital. Não é assim que vocês falam no dia a dia? Pô, vocês querem que os juízes entendam o que vocês estão falando. E escreve como se fosse lá, Camões bêbado. Não funciona. E as sentenças dos acordos vão na mesma direção, não é isso? Cara, a sentença é pro povo. Se alguém do povo não entende uma sentença, tá mal feita. Simples assim. Agora, se seguisse essa estrutura, com essas características, estava feito. E outra coisa, vocês têm que se tratar com esse problema que vocês têm com o tamanho. Eu acho que isso vem da infância. Não é porque é grande que é bom. Entendeu? Carro muito grande não tem vaga. Entendeu? Petição muito grande ninguém lê. Então tem que fazer pequenininho, objetivo e eficaz. Sentença e acórdão também. Supremo Tribunal Federal, as decisões hoje são gigantes. Por quê? Duas invenções do mal: Word e TV. Né? O Word permite recorte e cola e TV afeta o ego. Então agora eu tenho que falar bonito na TV. Ah, lá se vai, eu volto de 50 páginas. Na época que eu ainda acompanhava. Muito bem. Então, tudo isso, senhores, está relacionado ao quê? À fundamentação e à necessidade de precedentes. Porque se assim fosse, eu conseguiria controlar as decisões facilmente. É muito fácil eu saber se a discussão é qual a regra jurídica, se é só jurídico. Se a discussão é se no caso concreto os fatos satisfazem os critérios do direito, ou se é um problema de lógica de aplicação, no caso concreto. As sentenças facilitariam o trabalho dos acordos. Os acordos facilitariam o trabalho dos acordos superiores. Facilitariam o trabalho dos advogados apelar. Facilitariam o trabalho de todo mundo. Se assim fosse. Muito bem. Nesse contexto, vamos responder a pergunta: por que diabos a gente contrata mais 3 juízes para rever o trabalho de um juiz? Por 2 razões: correção e jurisprudência. Primeiro, eu sei que isso pode parecer ofensivo, mas juízes são seres humanos. Então, de vez em quando, muito raramente, eles cometem um erro. Quando eles cometem um erro, a gente chama uma comitiva de juízes para dar uma olhada e falar: realmente não foi tão legal. Beleza, mas só juiz pode falar que o juiz está errado. Por isso que tem um tribunal de juiz para rever o trabalho do juiz. Então essa é uma das funções. Reduzir a margem de erro, porque o direito é muito importante. Influencia na vida das pessoas. E o segundo, senhores, é jurisprudência. Por quê? Porque mesmo de boa fé, mesmo não sendo ativista, é natural que questões novas jurídicas, juízes diferentes, com históricos diferentes, com valores diferentes, vejam a questão de forma diferente. E, portanto, que eu tenha sentenças com interpretações diferentes. Para que serve o tribunal? O tribunal serve justamente para dizer: olha só, a galera interpretou isso aqui de 5 formas. Fera, nós vamos escolher uma. A partir daquele momento, não tem mais discussão. No tribunal é aquela interpretação. E as outras 4? Já era, perdeu. É que nem campeonato brasileiro, só dá para ganhar 1. E o resto, jogaram muito bem, mas não. Tenta de novo ano que vem. Então, a função corretiva dos tribunais. Uma das funções básicas é corrigir erros. Os recursos deveriam focar apenas em erros. Se os tribunais só revissem sentenças em caso de erro, o número de apelações cairia. Por quê? Porque o advogado só apelaria se ele conseguisse achar um erro. Porque senão, ele sabe que vai subir e vai voltar rapidamente. Porque o tribunal não fica futricando. Não é que nem os casos de dano moral e condenação criminal, que tudo que sobe, o tribunal só de sacanagem muda um pouquinho. Foi condenado a 13 anos e 6 meses? Não, tá abusivo. 13 anos. Sério? Não, danos morais, daqui a pouco condenou a 2.500. Não foi razoável. 2.800. Faz sentido, senhores? Isso é um erro? Ou o tribunal está... Isso eu já ouvi de vários embargadores e assessores. Estou querendo dar uma satisfação para a parte. Não, senhores. Vocês estão dizendo para a criança: não coma doce, mas pode comer mais esse pedacinho. Por quê? Porque se eu sempre consigo mudar um pouquinho, eu sempre vou apelar. A sentença não veio de um juiz? Um juiz não é um cara que você massacrou até ele passar no concurso e virar juiz? Então tem que respeitar a sentença. O tribunal tem que respeitar a sentença o mais possível e só deve rever a sentença em que hipótese? Erro. Eu não concordo muito não, mas é razoável.
Mantém. Isso ia diminuir o número de apelações, isso ia diminuir a litigiosidade. Quantas vezes eu já vi meus amigos juízes dizerem, não, o tribunal sempre reforma alguma coisa. Por quê? Não precisa, não faz nenhum sentido. Como a parte já indicou o erro, deveria ser possível rever o erro facilmente e a baixo custo. E acelerar o tribunal, nós só estamos focando no erro. A baixa qualidade da sentença, que não satisfaz os critérios que eu mostrei antes, afeta o custo do recurso e da revisão de erro. Se a sentença é muito ruim, não satisfaz aqueles critérios, todo mundo vai apelar. Aumenta o trabalho do tribunal, aumenta a litigância. E o tribunal tem um trabalho danado de descobrir o que diabo está na sentença. Então aumenta a taxa de reforma. É retrabalho para todo mundo. Né? Então, por que recorrer? Se houve erro, se a regra é clara e o juiz não reconsiderou ou aceitou os embargos, viu que os embargos iam aparecer, o tribunal vai reverter. Então, por que o juiz tem que seguir a jurisprudência do tribunal? Simples. Primeiro, porque é a jurisprudência do tribunal. Segundo, porque é a jurisprudência do tribunal. Aí, se eu não concordo, escreve um artigo. Né? Se você estiver muito animado, escreve um livro. Quem sabe eles te ouçam. Né? Mas se você é juiz e o tribunal disse outra coisa, siga o tribunal. Por quê? Porque senão eu vou apelar e o tribunal vai reverter. O que nós estamos fazendo aqui? Certo? Pragmatismo, eficiência. E se você mostrou para o juiz em embargos, olha, claramente você errou, filho. Ou está faltando tal coisa, ou está contraditório. Mantém para os seus próprios fundamentos. O tribunal vai reverter. Então essa é uma das funções do tribunal. E se não houver erro? Por que diabos alguém apelaria se não há erro? Por quê? Bem, se não há regra, a apelação reinicia o jogo do zero. Já imaginou um jogo de futebol que no meio do tempo ser zero o placar? É o judiciário brasileiro. Como as regras nunca são claras, vale tudo, é MMA. Não é nem MMA, né? Porque no MMA não pode furar o olho nem chutar lá embaixo. Aqui pode. Então, não apelar é completamente irracional. O tribunal pode refazer qualquer coisa. Então, e recorrer é barato. E uma parte sempre perde. Então, uma parte sempre tem chance de começar o jogo tudo de novo. Então, é irracional, porque o tribunal pode reverter. Perceberam? Então, essa é uma das razões pelas quais a sentença tem que seguir a jurisprudência, ela tem que ser clara e objetiva. Isso tudo aumenta a litigância. Então, se cada caso é um caso, é o que eu mais ouço dos meus amigos modernos neoconstitucionalistas, cada caso é um caso, logo não tem direito, né? Não existe caso semelhante, cada caso é um caso. Então, não há regra, esse é o fato, se cada caso é um caso, então não tem regra. É racional não recorrer? É, senhores, racional não recorrer se cada caso é um caso? Não. Perceberam onde é que está vindo o precedente? Para resolver este problema. Então, qual é a função legislativa dos tribunais? Uma das funções básicas dos tribunais é criar regras. Como é que ele cria regras? Ele consolida a jurisprudência, dentro daquele esquema que a gente já falou. Do ponto de vista econômico, a gente diferencia resolução de disputa de jurisprudência. O juiz se contrapõe ao tribunal. Como? A decisão do juiz só afeta o autor e o réu. Para o bem ou para o mal, só afeta o autor e o réu. Já a decisão do tribunal afeta grupos. Por quê? Porque a regra jurídica que ele decidir vai afetar todos os casos semelhantes no futuro. Então não é apenas as partes que vão sofrer, todo mundo vai sofrer. Por isso, os custos de uma sentença errada são arcados pela parte, enquanto que o acórdão tem externalidades positivas. Toda a sociedade se beneficia do acórdão, não só as partes. Por quê? Porque todo mundo sabe qual é a regra jurídica que vai ser aplicada no futuro. Por isso, a gente diz que a sentença é um bem privado e a gente diz que o acórdão é um bem público, nesse sentido econômico. Então, qual que é o nível ótimo de ativismo judicial? E agora, voltando para a discussão dos precedentes. Né? O que pode fazer um juiz dentro desse mundo chato, limitado, em que eu quero que as pessoas sigam as leis? Law and order. Bem, é moleza. O juiz pode fazer 3 coisas. Ele pode seguir, distinguir e reverter. São as 3 coisas que ele pode fazer. Via de regra, ele tem que fazer o quê? Seguir. E veja, quando eu estou falando de precedente, eu estou sempre na hermenêutica das escolhas ou na integração. Porque se não é lei clara, todo mundo segue o mesmo caminho. Então, ele pode seguir, ele pode distinguir, ele pode dizer, olha, neste caso concreto, a regra jurídica não se aplica, a regra jurídica pode vir tanto da lei do contrato quanto do precedente, porque os fatos são distintos. Suponha que o STJ tenha consolidado que, no caso de obesidade mórbida de idoso, o plano de saúde tem que seguir, tem que pagar. Aí o problema não, nesse caso ele não é idoso, o cara tem 23. Pronto, distinguir não se aplica, tá fora. Perceberam? Então é uma das coisas que você pode fazer, distinguir. Lembre-se sempre que distinguir é sempre fatos, tá? Não é direito.
Não existe distinção jurídica. Não, aqui juridicamente falando outra coisa. Não, isso não existe, tá doidão. Distinção é fato. Precedente se aplica nesse paradigma que tem certos fatos. Os fatos aqui são diferentes, portanto o paradigma não se aplica. É lógica de common law, senhores. Está discutindo precedente? É lógica de common law. Não é lógica de lei para baixo, é de baixo para cima. E você pode reverter. Que diabos é reverter? Reverter significa, olha, vocês estão errados, ou, pensei melhor, eu estou errado. Agora, o que acontece se o juiz reiteradamente não segue o tribunal? Nós vamos ter mais apelações, o tribunal vai ficar mais lento, todo mundo vai demorar muito mais para ter acesso ao seu serviço público adjudicatório, para ao fim e ao cabo, com sorte, ter a mesma coisa, dado que o tribunal vai reverter. Então, de qualquer forma, você ainda tem essas três coisas para seguir, distinguir e reverter. Primeiro, precedente é regra jurídica. Olha o que diz o Código. São elementos essenciais da sentença, os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Está compatível com o que eu falei antes? Tá, não tá? Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Não é porque eu decidi que está fundamentado. Seja ela interlocutória, sentença ou acordo. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento. Ou seja, a lei diz que o juiz tem que fundamentar. Fundamentar por quê? Porque eu preciso controlar. É muito engraçado porque os filósofos de plantão dizem que não, eu tenho um livre convencimento, basta que eu fundamente. Não, filho. Existem fundamentos que são válidos para o direito e existem fundamentos que não são válidos para o direito. E os fundamentos que são válidos para o direito são as velhas e tradicionais fontes do direito. Então, se não é fonte do direito, não é fundamento, não é qualquer fundamento que vale. Olha, você pediu tal coisa, você é flamenguista, perdeu. É um fundamento, é ou não é? É igual eu falo para meus filhos. Por quê? Porque não. Fundamento. Então, essa história de fundamentação e acreditar que a fundamentação é suficiente para controlar a decisão judicial é tolice. A fundamentação só é mecanismo de controle quando ela requer que você identifique claramente a fonte da obrigação, a fonte do direito. Se você não identificar a fonte do direito, qual é a regra jurídica que gerou aquilo, qual é o fato que satisfez, não existe fundamento. Por isso que as decisões com base em princípio não têm fundamento. Porque todas elas eu consigo dizer o exato oposto para o mesmo caso. Principalmente quando a lei diz o contrário, ou o contrário. Então, se você não segue enunciado de jurisprudência procedente, você não fundamentou. Por quê? Porque é da lógica do sistema, sempre foi, isso não é inovação do código. Isso sempre foi da lógica do sistema, que as decisões anteriores e a lei, o contrato, vinculam, são as fontes de direito. Fonte de direitos e obrigações. Agora, aqui tem uma questão interessante. Muita gente está dizendo que precedente é só acórdão de tribunal ou acórdão ou súmula de tribunal superior. Eu, particularmente, entendo que não. Se uma vara decidiu de um jeito, a decisão da vara vincula a própria vara. Então, uma vara é vinculada pelas suas próprias decisões. E a decisão dela não estará fundamentada, a não ser que ela explique por que o caso que você não quer aplicar a sua decisão anterior é distinto, ou que você superou o seu entendimento. Então, o precedente funciona de forma vertical e de forma horizontal. Uma vara não vincula a outra, fato. Mas a própria vara se vincula. Então, eu tenho um caso na Justiça Federal, onde o juiz juntou 5 processos contra o mesmo processo administrativo, deu o liminar para 3 e não deu para 2. A gente embargou e disse, por favor, justifique por que esses 2 são diferentes dos outros 3. Você violou a sua própria decisão. Adivinha qual foi a resposta? Mantenha pelos seus próprios fundamentos, que não existem. É para isso que serve o tribunal. Aí o tribunal falou, reverteu, óbvio. Percebe? Então, a ideia, e é o que está na lei, uma decisão só tem fundamento se enfrentar as regras jurídicas que a parte arguiu. E a regra jurídica pode ter como fonte a súmula de jurisprudência ou precedente. E vejam que o inciso foi cuidadoso para não dizer só precedente. Ele também falou o quê? Jurisprudência, para fugir dos processualistas, que como não tem muita coisa para falar, ficam distinguindo coisas do tipo jurisprudência e precedente, né? Não, jurisprudência é quando tem muitos casos nessa direção. E precedente, quando a gente parou e disse, olha, isso aqui é muito importante agora, isso é uma jurisprudência precedente. Você chama do que você quiser, tem que seguir. Por quê?
Porque eu estou preocupado com a segurança jurídica, eu estou preocupado com a uniformização, eu estou preocupado com o excesso de litigância. Gente, juiz é recurso escasso. Cada caso que um juiz olha, outros estão esperando. O juiz não é Hércules, isso não existe. Ele não é Deus, ele não consegue ver 20 casos ao mesmo tempo, ele só consegue ver um. Então, cada caso que ele está olhando, tem 10 esperando. De acordo com a exposição anterior, 80 milhões para ser exato. Tem 80 milhões de casos esperando. Certo? Então, precisamos ser eficientes. Então, a decisão de um juiz em uma determinada vara constitui precedente para a própria vara? Na minha opinião, sim. E se a vara... Por que eu digo vara e não juiz? Porque vocês devem saber que eles ficam trocando de juiz na vara. Nunca é o titular, é sempre o substituto, e o substituto muda. Então, às vezes, dependendo do juiz que está na vara, vem uma decisão. Né? O povo reclama que os tribunais uniformizam a jurisprudência. Eu brinco, não, as varas têm que uniformizar a jurisprudência da vara, né? Para que todo mundo decida exatamente da mesma forma. Bem, quem você quer que supere, a vara ou o tribunal? Simples. A vara, é verdade, eu decidi anteriormente dessa forma. Então, eu estou declarando por escrito que a partir de agora eu vou seguir outro entendimento. Mas eu confesso que antigamente o meu entendimento era aquele. Você acha que os juízes fazem isso? Não. Como hábito, não, né? Mas, então ele foi correto. E o tribunal vai fazer a mesma coisa. Mas você vai ter que botar por escrito que você não está seguindo, porque olha só, olha o que o juiz vai estar dizendo. Ele está fundamentando, ele está dizendo, olha, sim, você está certo, sim, a regra anterior dizia isso, sim, o seu resultado deveria ser o que você está pedindo, no entanto, eu mudei de ideia e não vou te dar. No próximo caso, a parte vai poder alegar, chamar essa decisão para dizer, não é para dar. Por que não? Porque na decisão anterior você disse que mudou de ideia. Concorda? Beleza, aí daqui você pode apelar para o tribunal, mas o tribunal vai ver, ele mudou de ideia. Que essa decisão do desembargador que capitaneou essa alteração jurisprudencial naquela turma foi decidida à unanimidade. E logo em seguida, os outros dois componentes julgavam do jeito anterior. Então tem que uniformizar a jurisprudência também no próprio gabinete do desembargador. E contratar psicólogo. E aí a gente entrava com declaração, agravo interno, e se mantinha. É uma loucura. Perceberam o problema? Muito bem. Tem uma outra questão escondida aqui. Se juiz pode reverter precedente. Não pode. Não pode reverter precedente. O juiz pode reverter o próprio precedente. Mas uma instância inferior nunca pode rever uma decisão da instância superior. Perfeitamente. Você faz uma ressalva e diz, olha, eu estou seguindo o precedente, a decisão é essa. No entanto, acho que está errado. A parte apela e tenta convencer o tribunal a mudar de opinião. Mas quando chegar no tribunal, o tribunal vai ver que esse caso está claramente de acordo com a jurisprudência dele. Se você está tão genialmente convencida de que a sua opinião agora é muito melhor, eles podem decidir se eles vão mudar de opinião, certo? Entendeu? E se eles não concordarem com você, escreva um artigo, escreva um livro. Entendeu? Não ganhou o campeonato esse ano. Próximo. Pegou o espírito? Não dá para ficar com um monte de adolescente discutindo a decisão dos pais todo mês. É uma hierarquia. Eu sei que eles lá em cima também erram, mas eu prefiro um erro previsível do que acertos aleatórios. E é o que o código diz. E é o que o direito diz. O que diz o 926? Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Viu? Estável. Na forma estabelecida e segundo pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. Vulgo, eles vão ter que decidir o que diabo eles querem, porque os tribunais não têm jurisprudência dominante. Né? É muito indelicado discordar de alguém no Brasil. Né? Só uma pessoa mal educada vai discordar de alguém. Então a mesma turma tem duas decisões contraditórias. Por que não? Porque é do relator tal, não vamos chatear o cara, né? É mais importante a autoestima do desembargador do que o direito da parte. Pois bem, parágrafo 2º. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes para a sua criação. Como eu falei, são os fatos que determinam o precedente e não o inverso. A ideia de precedente é a ideia de common law. Aquela circunstância fática justifica aquela regra jurídica. Se os fatos são diversos, você até pode aplicar o mesmo precedente, mas aí você vai estar expandindo o precedente. Assim como na analogia. Você tem que dizer isso. Estou expandindo. Não se aplica, mas vai passar a se aplicar porque não tem outra regra, então agora vou aplicar essa. É analogia, entenderam?
Não, mutatis mutandis não quer dizer nada. Está mais para os novos mutantes. Então, são os fatos que determinam os precedentes. E os juízes e os tribunais observarão a modificação de enunciado, súmula, jurisprudência pacificada ou tese adotada em julgamento de casos repetitivos, ou observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando princípio de segurança jurídica, proteção, confiança e isonomia. Onde está no CPC que o juiz pode rever precedente? Só tem tribunal. A lei não permite que juiz reveja precedente. Você não vai ver em lugar nenhum o magistrado, nem juiz. Você só vai ver tribunal. Por quê? Porque quem é que pode rever precedente? Tribunal. E o próprio. Não me venha o TJ de Brasília rever precedente do STJ. Só tribunal pode rever precedente. É o que está escrito. Tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica, decidida e divulgando-os preferencialmente na internet. Eu não vou chamar de internet, vou chamar de rede mundial de computadores. Você vê que uma pessoa tem... Não, nada de internet. Rede mundial de computadores. Então, se for uma rede local, não pode. Então, vocês percebem que o código está estruturado do jeito que eu falei? Você pode até não gostar. Professor, você está tão ultrapassado. Você é tão conservador. Professor, eu estou achando quase que você é um positivista. Sim, eles ainda existem. Estão junto com os Illuminati. Escondidos. É o que está escrito no código. É o que está escrito. Por quê? Porque tem lógica, faz todo sentido. Então, o que acontece? Antes de eu passar para a imagem de declaração, eu mostrei para vocês como tudo isso se relaciona à necessidade de fundamentação, como a necessidade de fundamentação está ligada ao precedente, que por sua vez está ligado à ideia de segurança jurídica e hierarquia. E aí vou fazer a mesma pergunta que o Abner. Qual a lógica de um recurso para o próprio julgador? Qual a lógica? Moleza. Mundo sem embargo de declaração é esse aí que vocês estão vendo. O juiz tomou uma decisão, a decisão é proferida. Pode haver erro? Pode, não pode? Pode. Então, se ela é defeituosa, o tribunal pode revisar. Se ela for defeituosa, o tribunal cassa a decisão e devolve. Esse é um mundo sem embargos. Tudo se resolve com apelação. Tem que apelar, e o tribunal vai olhar, vai dizer não, ou senão devolve. Certo? Para que servem os embargos de declaração? Os embargos de declaração servem para simplificar essa vida, tirar esse pedaço aqui, ó. Os embargos de declaração servem para quando tiver um problema, o próprio juiz dá uma olhadinha e já devolve para ele. Eu estou cortando uma etapa. Se o juiz está vinculado ao interesse público, se o juiz não se incomoda de aplicar a lei, se o juiz quer que as decisões sejam de acordo com a lei e não quer cometer erros, os embargos de declaração ajudam. Agora, bota 80 milhões de processos nas costas de qualquer servidor público, fala aí, decide e ainda bota meta. O que qualquer um de vocês vai fazer? Mantendo os seus próprios fundamentos. Por quê? Porque não dá. Mas por que a gente tem tantas ações? Uma das razões, não todas, mas uma das razões, na minha opinião, as principais, é a falta de segurança jurídica. Quantos casos vocês discutem, movem ou se defendem, absolutamente idênticos? Quantos? Só tem caso diferente com vocês, não é? Ou é tudo igual? É tudo igual. Por que nós estamos fazendo milhares de esforços repetitivos? Porque não se segue. Não se segue a lei. Todo mundo tem uma chancezinha de ganhar na loto, vulgo, chegar no tribunal e ter sua decisão revertida. Contra a lei, contra a lei. Contra o contrato, contra o contrato. Contra a jurisprudência, contra a jurisprudência. Gente, nós estamos no Brasil. Como é que é o brasileiro? Não desiste nunca. Se você tem uma chancezinha de dar uma revertida, vamos fazer uma fezinha, né? Vamos fazer uma fezinha, vai que o tribunal reverte. Meu filho, neste país tudo é possível. Aqui, se plantando, tudo dá. Entenderam o espírito? Muito bem, agora eu sei que vocês estão podres. Agora vocês podem fazer reclamações e mais perguntas, se assim desejarem. Dúvidas, angústias, eu não quero manter vocês aqui no almoço. Dúvidas, angústias, nada, acabou-se. Se encerrou, estão satisfeitos. Eu mandei 10 artigos para vocês. Para a Rita, cobra da Rita. Ah, muito bem, muito bem. Eu sou diretora da Escola da AGU na 3ª região, mas eu coordenei esse curso juntamente com o Dr. Danilo, que é o diretor nacional, que ele estava querendo um curso de processo civil nesses moldes e nós realizamos lá em São Paulo. Foi um sucesso lá e a gente está repetindo o curso aqui. E eu não tenho a lista de inscritos. Eu encaminhei
todos os artigos do Dr. Ivo Gico para a AGU Eventos, que tem a lista de inscritos, e pedir que fosse encaminhado ao e-mail dos doutores. Ninguém recebeu? Vamos resolver isso hoje. Ó, quem não tiver paciência, essa Agora, vai nós no podemos Google. também fazer uma coisa, passar uma listinha, cada um coloca seu e-mail, então eu vou tirar foto. Já temos a lista com inscritos e um e-mail de todos. Então pronto, então eu passo para ela já vai passar hoje à tarde para todos vocês, e aí resolvemos isso. E aí, segunda de manhã, tem um teste. E aí, se os professores liberarem também os slides, nós também podemos passar para, com a autorização dos professores, a gente passa. Eu vou mandar para a Fiquem Rita tranquilos, também. resolveremos isso hoje. Tá bom? Beleza, Eu queria senhores? agradecer imensamente Dr. Abner, que é juiz no estado de São Paulo, mas está cedido para o Supremo Tribunal Federal, atuando como assessor do ministro Fux. Agradecer muito pela tua contribuição, por estar participando desse curso. Também ao Dr. Ivo Gico, que é assim um profissional excepcional, né, com um currículo maravilhoso, mestre, doutor, com prêmios, inclusive fora do Brasil, vários livros publicados. Então, é uma honra contar com a sua participação, com a sua presença aqui na escola da AGU. Depois dessa brilhante aula, só temos palavras de gratidão pela sua presença aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.